Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui nessa live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre metodologia ativas, tá? Eu queria agradecer aí da presença de todos aqui que vão estar. Fizemos alguns convites, algumas pessoas, né, alguns professores, alguns alunos, né? O pessoal está entrando aqui. Hoje nós estamos com uma convidada, a professora Cláudia. Eu já vou chamá-la, quero já deixar um abraço aqui para o meu amigo Raimundo, que está aqui presente. E vamos começar, né? Vamos sobre metodologias ativas, onde é um assunto muito recorrente, né? Principalmente nesse período no qual nós estamos vivenciando, beleza? Boa noite, professor Cláudia, tudo bem? Tudo bem, professor Fábio? Quanto tempo? Tudo bom. Pois é, como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo bem? Como é Tô, que está na... estive Essa sumida pandemia, aí alguns nessa... dias com tratamento de saúde, mas não era Covid. Não, Mas isso agora, aí, essa semana, eu tô de volta com a deu tudo saúde certo. restabelecida. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no teu canal. Que é E isso, a nós gente que já... agradecemos. Eu É, vou, eu, eu vou me apresentar e vou falar o motivo da live, e aí você já se apresenta também, tá? Para quem não me conhece, sou o professor Fábio, sou professor de matemática, né? Eu trabalho já tem 16 anos aí nessa temática, né? Matemática na rede pública, rede privada aqui do Distrito Federal, especialmente na região de Ceilândia, né? No entorno de Brasília, que é Águas Lindas, ali onde eu ingressei, né? E vendo o trabalho, seu trabalho, professor Cláudio, antes que você se apresente, né? Eu queria falar o motivo pelo qual eu marquei, né? Te chamei, te convidei para fazer essa live, porque nós estamos nesse período aí, algo inesperado nessa questão da pandemia, e muitos sim, colegas professores, né, assim como eu também, eu tive essa dificuldade, essa questão desse trabalho remoto, né? A gente sabia que a EAD ele ia acontecer em algum momento, mas ninguém esperava que ia ser assim tão rápido, não, né? não Então, a mesmo. gente teve que estudar muito mais, né, para isso, né, desenvolver métodos e muito rápido, né? Então, acredito que aquela pesquisa que a gente fez, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a questão do desespero, né? Que muitos de nós, educadores, estamos tendo, né, nesse período aí, já são praticamente 100 dias, né? Sem Sem aulas dúvida. presenciais. Então, por isso que eu te convidei para conversarmos um pouco, né? Sobre essas metodologias ativas, né? Queria que você se apresentasse. Bom, eu sou a professora Cláudia, estou já na educação há 26 anos de sala de aula, de gestão, de consultoria. Já fui dona de colégio, de faculdade. E pesquiso muito na área de formação de professor, de estratégia de aprendizagem, de metodologias, para que a gente possa melhorar cada dia mais, né, o nosso desempenho, a nossa performance em sala de aula, para que a gente possa engajar melhor nossos alunos, os nossos professores. E eu falo que o meu DNA é educação, e formação de professor, gosto muito e sou uma eterna aprendiz, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente ouve, mais a gente testa e vê que nem tudo que serve para minha escola serve para a sua, cada escola é uma realidade, então a gente tem que ter bem conhecimento e o senso de humildade para isso, né? Então, eu sou professora, fiz mestrado e doutorado em educação na UNB, na área de. Eu pesquisei avaliações em larga escala, mas o meu foco era olhar as escolas que foram bem, tiveram um bom desempenho, então entender como que funcionava os bastidores da escola para aquele resultado, que não era uma coisa isolada. E foi realmente isso que eu percebi. Escola para ter sucesso e formar profissionais, formar pessoas para qualquer época, ela tem que estar engajada, desde o do porteiro até a direção, a comunidade em volta, pais, universidade, empresas públicas e privadas, para que a escola realmente cumpra a sua função social. Não é um trabalho só de professor, como a gente ouve muito. Não existe isso é até é um abuso com nós professores, né, com a gente, achar que um professor muda
qualquer processo sozinho, ele não muda. Ele precisa, enquanto nós não tivermos as nossas políticas públicas voltado para esse engajamento real, não é de faz de conta, a gente não vai ter um sucesso em todas as escolas públicas, principalmente, porque a maioria, o senhor acabou de colocar, essa mudança que nós estamos tendo na pandemia, e os voos dos professores continuam solo, e cada vez mais preocupante esse momento que a gente está vivendo, porque é muito novo e não tem livro nenhum, e nós, professores, temos que reinventar o tempo todo. Então, é isso que eu faço. É interessante essa sua fala, e a partir dela eu já vou fazendo alguns questionamentos, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente está vendo aí nas redes sociais, nos próprios estudos, apesar de não ter muita coisa escrita, como você acabou de falar, que são das metodologias ativas. Uhum. E você falou algo importantíssimo, né, nessa sua fala, quando você falou que a questão do professor, não é o professor, né, a escola de uma forma geral, mas Sim. dentro disso, né, eu queria que você já começasse a conceituar, de repente, para muitos que não sabem o que é metodologias ativas, como que hoje o professor, né, sem nenhum, vamos dizer assim, amparato, nem mesmo um aparato bibliográfico hoje a gente não tem para lidar nessa situação da pandemia, né? Particularmente hoje eu trabalho em duas escolas, na rede pública e na rede privada. Na rede privada a gente conseguiu, aliás, ainda demorou um pouco, né, para engrenar, só que hoje a gente você está falando que o áudio está um pouco baixo, vou falar mais alto aqui. Hoje a gente conseguiu engrenar, hoje a gente já tem uma organização, mas hoje, por exemplo, na rede pública, essa semana passada que nós fizemos cursos, né, para que a gente possa estar atuando aí no ensino remoto, vamos dizer assim, a partir do dia 29, né, de julho, isso na rede pública. Então, você já tinha até falado isso. E eu te pergunto o seguinte, né, o que são metodologias ativas e como nós, professores, mesmo sem nenhum aparato, né, vai nos ajudar nesse momento tão difícil? Excelente pergunta. Bom, quando a gente fala de metodologia, a palavra já vem um método, né? Uma forma, um caminho para a gente ensinar. Então, ativo é a gente colocar o nosso educando sendo protagonista. Ela está reclamando aí do áudio. Será que é o meu? O meu tá alto. Tá me ouvindo, Cláudia? Cláudia é uma aluna nossa. Tá ouvindo agora? Então, o que acontece? Tá ouvindo. O meu tá no volume máximo. O do senhor não tá? Tá sim, no meu tá, não sei se... Cláudia, tá me ouvindo? Ah, sim, ótimo. Então, quando a gente pensa em método, né, a gente pensa num modo da gente ensinar. E ativo, o que acontece? Eu colocar o meu educando, ele responsável, protagonista desse processo de aprendizagem. Então, se eu entendo esses dois conceitos simples, né? Bem simples, que eu tenho que provocar, criar situações de aprendizagem em que meu aluno, ele é responsável pelo seu processo. Ele tem que agir ativamente no processo. Então, eu, professor, eu sou um mediador. Bom, então qual que é o meu papel? Meu papel é criar um plano de aula que eu provoque que esse aluno seja responsável, protagonista. De que forma, Cláudia? Bom, nós temos várias metodologias ativas, gente, né? Nós temos hoje a mais comum que eu estou vendo as pessoas usarem mais nesse momento remoto é a aprendizagem baseada em problema, que nada mais do que eu criar um problema dentro daqueles conceitos que eu estou trabalhando, que aí pode ser de uma forma até interdisciplinar, né? Dependendo de como a coordenação vai conduzir. Por isso que eu disse para você que o professor ele não faz sozinho. Para você criar realmente uma atividade interdisciplinar, eu tenho que envolver todos os professores daquela disciplina e criar um problema que vai trabalhando os conceitos sem ser algo maçante. Então, eu crio um problema real, né? Para que os alunos, de forma ativa, ele como protagonista, ele consiga resolver, buscar uma solução para aquele problema, que muitas vezes ele surge outros problemas. Eu não tenho uma...
quando eu falo de processo ativo, não é uma ciência exata. Pode surgir outros problemas daquela proposição do professor, e que é isso que é o legal. Por quê? Eu aceito que minha sala de aula, remota ou não, eu tenho ali 30, 40 cidadãos complexo. Então, cada um vai trazer ali para essa discussão a sua vivência, as suas leituras, que aí eu tenho que criar outras formas de metodologias ativas, fórum de discussão, discussão entre pares. Quer dizer, tem uma infinidade de metodologia para que eu desperte nesse meu aluno a responsabilidade dele, que é ele que é responsável. A responsabilidade é dele. Ele é o protagonista. E nós saímos, damos um passo atrás de observador, de mediador desse processo. Que eu falo que até que é mais fácil. O difícil é esse planejar antes da aula. Esse plano de aula que eu tenho que ser feito e que não dá para ele fazer sozinho. Ele tem que ter envolvimento da coordenação. Porque senão, professor, a gente vai continuar em voo solo. E voo solo não faz educação de qualidade. Não faz. Sinto muito. Infelizmente, O senhor... o que está acontecendo, né? O que acontece? Eu vejo, o senhor acabou de falar, o senhor teve uma semana de treinamento. Isso. O senhor é das áreas do EAD, você tem essa afinidade com as ferramentas digitais, mas o senhor é em quantos professores que o senhor conhece? O que mais a gente recebeu o que a gente mais recebeu nesse início, como o senhor colocou, nós estamos completando 90 dias amanhã de aula suspensa, que foi dia 16 de março. 16 de março, iniciativa privada. Então, no caso da rede pública foi dia 11, né? Foi dia 11, né? A nossa foi dia 16. Então, dia 16, os professores, eles foram inseridos num processo sem conhecimento. Sem conhecimento. E nós temos 90 dias desse processo e tem professor ainda que ele não conseguiu se encontrar e ele não teve apoio de ninguém. De ninguém. Isso não é um professor, são vários professores que a gente atendeu no Brasil inteiro. Nós fizemos um último levantamento, mais de 300 professores. Isso porque eu sou uma consultoria que eu não sou tão conhecida como outras consultorias, mas eu acho que 300 professores é muita coisa, é um número significativo. E assim, professora Cláudia, dentro dessa questão, o pessoal me reclamou do áudio. Você está me ouvindo, senhor Cláudio? Tá, né? Eu estou te ouvindo normal. Não tá, acredito que deve ser algum áudio baixo, alguma coisa. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse período, né, tem algumas perguntas aqui, mas eu queria só, eu não tenho, você já falou que você já fez, né, mestrado, doutorado na área de avaliação, então você conhece os dois lados, né? O lado que eu estou hoje, que é o lado de sala de aula, e aquele lado do estudo, propriamente dito, né, onde você busca informações. O professor, na verdade, ele faz isso sempre, né, mas você faz isso de uma forma mais metodológica, vamos dizer assim, dentro dessa metodologia. E o que me chama mais atenção, e o que me chamou a atenção, não só na condição, né, de pesquisador, vamos dizer assim, mas de sala de aula, é que a nossa educação, querendo ou não, ela é uma educação tradicional. Ela é tradicional ainda, ela é tradicional, independente se é na rede pública ou na rede privada. É claro que muitas escolas estão sobressaindo em relação a isso, mas o ensino no Brasil é tradicional. E a pergunta que eu faço, e a maior dificuldade que eu tenho hoje como professor, dentro dessas metodologias ativas, é como que nós, tendo uma educação tradicional, né, porque, querendo ou não, nós somos os percussores, né, até porque o professor é aquele que professa alguma coisa. Né? Uhum. Então, como que nós podemos lidar com o nosso alunado, né, com os nossos alunos, sendo que eles nunca tiveram aí, tá, essa questão da metodologia ativa, porque você explicou muito bem a questão da metodologia ativa, onde a gente precisa impulsionar os nossos alunos, mas a nossa educação, né, ela é uma educação tradicional. A nossa formação como professor, ela é uma formação, vamos dizer assim, tradicional. Como que nós podemos trabalhar isso, principalmente agora nesse período, né, onde a gente não fez isso no presencial e fazer isso agora, para que o aluno tenha, né, de fato, entender de fato o que significa isso na prática, essa metodologia ativa.
Tem uma professora que colocou aqui, deixa eu só voltar aqui, que eu vou pegar uma... quer ver? É a professora Cleia, colocando assim, em literatura tem um pouco de dificuldade para trabalhar essa metodologia, resolução de problema. Ah, não, eu pensei que era uma outra pergunta. Aí tem que pensar, planejar e trazer para a realidade do aluno essa metodologia. Mas eu vou responder a sua pergunta primeiro. Depois a gente volta nas perguntas que os professores estão colocando. O que acontece? Nós, professores, eu sou de uma época, eu formei em 2000 na faculdade. Eu não tive contato com esse termo metodologia ativa. Eu tive que aprender metodologia ativa em curso, em pesquisas. E nas escolas que eu trabalhava, eu não fiz nenhuma formação continuada de metodologias ativas. Eu vim conhecer quando eu passei a ser coordenadora e que eu fui pesquisar para poder ajudar os meus professores em sala de aula. Bom, como que eu posso fazer isso, um toque de caixa com professores em casa, no momento de acesso remoto, quer dizer, eu saio de um presencial e sou inserido dentro de um EAD, que é o acesso remoto, mas é um EAD, sem o conhecimento nenhum. E eu venho ainda de uma metodologia tradicional que nem o senhor está falando. Nós temos que... Nós não vamos dar conta de tudo isso. Primeiro que eu tenho uma modalidade de educação que é totalmente diferente do presencial, que é o acesso remoto. Primeiro, eu tenho que ensinar as ferramentas do meu professor. Segundo, estipular quais são as metodologias que eu vou trabalhar. Então, por isso que eu falo que tem que ser institucional. Então, nós vamos trabalhar a resolução de problema, cabe em todas as disciplinas. Eu vou trabalhar o fórum invertido, cabe em todas as metodologias, trabalhar com fóruns invertidos em todas as disciplinas. Eu vou trabalhar com vídeo basic learning, que isso que a gente está fazendo aqui é uma live, porém ele pode ser chamado um vídeo basic learning, que nada mais você interagir com os seus alunos, que a gente está fazendo aqui, vamos responder daqui a pouco. As pessoas vão colocando suas ideias, a gente vai trabalhando o conteúdo, vai discutindo e depois a gente vai para um segundo momento, que é a atividade, ou vai ser uma PBL, ou vai ser um estudo de caso, ou vai ser uma pesquisa, enfim, o professor vai definir isso. Mas eu tenho que, instituição, tenho que proporcionar para o meu professor algumas opções mínimas e não passar para o professor definir isso, sendo que ele está aprendendo a tecnologia, ele está construindo conteúdo que nem um maluco, porque é isso que os professores estão fazendo, dando 3, 4 aulas em seguida dentro de uma plataforma que é humanamente possível. No EAD, 4 horas equivale a 1 hora aula de aula. Porque tem toda uma preparação e tem instituição cobrando do professor 4 horas em frente a um computador. Os professores não estão dando conta, eles estão emocionalmente abalados, porque ninguém dá conta, não é o professor não, é ninguém dá conta de ficar 4 horas com 50 alunos dentro de sala, discutindo com aquele aluno, sendo que ele não foi treinado para aquilo. Então é desumano chega a ser esse processo. Então, para acalmar o coração dos professores, nós temos que fazer o básico. Bom, Cláudia, eu quero trabalhar a metodologia ativa. Gente, vamos começar pelo básico. Vamos fazer live, vamos fazer vídeo no YouTube, vamos fazer solução de problema, vamos trabalhar com a PBL, vamos colocar discussão entre pares, montar grupos, fóruns de discussão entre 2 alunos, 3 alunos, depois abre para um fórum maior para discutir aquele assunto, para que o aluno seja protagonista. Eu passo o tema para o aluno, dou um espaço para ele pesquisar e volta esse assunto num fórum. Põe para discutir com 2, depois com 4, depois com todos, que inclusive essa é uma metodologia, 1, 2, 4, todos, que é super simples. Então, dá para ser feito isso na plataforma. Entende? Isso é verdade, né, professor? E a gente vê essa questão do protagonismo. Eu acredito que o aluno hoje ele está sendo menos protagonista até mesmo do que no presencial, né? Infelizmente, a gente, com toda essa correria, toda essa situação, a gente percebe isso, né? Inclusive, a Tatiana, ela falou algo aqui interessante, tá? Que acredito que o momento da solidariedade, né? Professores com habilidade em AD ajudarem colegas
A pergunta seria como, né? Então, assim, como que nós podemos fazer isso? Na verdade, você falou, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, já é uma forma, De tá? Acho ajudar. que já é uma forma de estar ajudando os colegas, né? Porque, assim, É. o que eu percebi é que está todo mundo no mesmo barco, né? Todo Ninguém esperava, víamos o noticiário lá em fevereiro, março, na China, aquela coisa toda, ninguém esperava que isso ia acontecer, principalmente da maneira que chegou aqui, né, no Brasil, de uma forma, né, tão drástica, vamos dizer assim, foi muito complicado. E hoje, dentro da educação, a gente percebe mais do que nunca que o aluno ele já não é protagonista. E aí tem toda essa questão, a gente, aquela correria, né, a questão de estar elaborando aula, de preparando material. Eu, por exemplo, sou professor de matemática, né? A Uhum. metodologia no presencial é totalmente diferente. O professor Alisson aqui, que tinha até mandado um recado. Alisson, um forte abraço, querido. De química. Então, assim, nós das exatas, a gente está até tendo um sofrimento maior. A professora falou na questão da literatura, da resolução de problemas, né? Que é essa dificuldade. Então, assim, é claro que esse é o momento da solidariedade, né? Inclusive, a professora Tatiana, acho que foi ela que falou aqui, a questão do ensino especial. Qual metodologia usar à distância, né? Então, outro problema, né? Outra situação difícil que nós temos, tá, de lidar nessa situação tão crítica, né? Tão complicada, mas assim, uma coisa eu percebi, de uma certa forma os professores se solidarizavam, vamos dizer assim, teve uma solidariedade, né? Uhum. Sofremos no início, sofremos muito, né? Aquela coisa toda, mas, né? Como transmitir isso, principalmente aí na questão da educação especial, né, no ensino remoto, no ensino à distância, né? Então, assim, há muitas aflições, há muito sofrimento, Uhum. mas, na medida do possível, a gente está se ajudando, né? Que já é um início aí, já é um começo, né, para essa mudança. Isso é sério. Nós temos, olha só, você imagina trabalhar com a educação especial, os alunos que precisam do intérprete de Libras. Muitas Sim, escolas, infelizmente, ainda não têm. Eu não sei como que conduzir esse processo dentro de sala de aula. E agora a gente tem, além de não ter o conteúdo é, escrito para o aluno que não precisa de nenhuma, não tem necessidades especiais. Aí nós temos esses outros alunos que precisam. Só que os nossos alunos que não precisam estão tendo muita dificuldade porque o professor, ele está, perdoe-me os gestores, mas eles estão em voo solo. Eles estão fazendo verdade. voo solo. Quem está se ajudando são nós, professores mesmo. Isso que você falou da solidariedade é bem sério. Eu tenho visto nesses 90 dias de pandemia, quase 100 dias de pandemia, de aula remoto, o quanto nós, professores, nos unimos. Eu fico feliz que a nossa classe tá se unindo. Só que nós temos um outro problema. Nós nos unimos, os pais estão perdidos, os Sim, alunos aí, ó, a professora falando que nem todos os alunos têm acesso à internet. Essa é uma realidade. A realidade da instituição privada é uma. A realidade é, da instituição pública é outra. Por quê? A instituição privada, ela tem o pai que cobra o tempo todo, ela tem uma coordenação, uma gestão que está em cima, né? Bem sério. E a instituição pública, eu tenho visto professores dividindo internet com aluno, pagando 3G para aluno, gente. Porque ele quer ajudar, porque o professor é a profissão mais linda do mundo, gente. O professor, ele extrapola qualquer entendimento humano de que é um ser evoluído. E ele consegue se colocar no lugar do aluno e ajudar. Ele quer ajudar tanto que ele tira do bolso dele para ajudar o aluno. Mas isso é uma questão de política pública. Só que nós, para tentar fazer alguma coisa nesse momento, a gente se uniu tanto que está quase trazendo os alunos para dentro de casa para estudar. Não é verdade? Então, e o que eu vejo? Nós ainda precisamos nos unir um pouco mais para que os órgãos competentes nos olhem com mais respeito e criem mais situações, mais políticas sólidas e verdadeiras para nos ajudar. E que isso passa da gestão, da coordenação, que saia do distância máxima, MEC, Estado, município, e também
nós da gestão se una mais para que possamos realmente fazer uma educação de qualidade. Porque eu vi o seguinte, nós parados nesse tempo todo, nós estamos trabalhando muito mais. Nós estamos Sim. fazendo muito mais. Os professores estão doentes emocionalmente, estão conseguindo fazer muita coisa, gente, muita coisa. Tem lugar, professor, que não tem internet, o professor está fazendo impressão, entregando para os alunos. Gente, é assim, eu não sei se as pessoas conseguem avaliar o tamanho dessa... O que ele quer com isso? Ele quer ensinar, ele não importa o jeito que ele vai fazer, ele quer ensinar, ele quer que o aluno dele aprenda, que não perca o tempo, esse tempo que está em casa sem aprender. Gente, Sem aprender. Porque, né? na verdade, o que aconteceu no início, né? Nos primeiros dias dessa pandemia, estava todo mundo naquela de férias, né? Aquela coisa toda, e eu trabalho com ensino médio, Uhum. meus alunos da terceira série do ensino médio, né, deram até uma relaxada na questão do Enem, aí veio aquela questão de adiar Enem, toda aquela situação. Até que depois, não só os alunos, mas nós professores também, né, e a própria escola, as próprias escolas, de uma forma geral, o próprio sistema viu que a situação ia se agravar, né, e aí acredito que por isso que veio toda essa questão, né, dessa carga, dessa sobrecarga emocional para nós. Por quê? Porque no presencial, eu particularmente, né, como eu falei, sou professor de matemática, eu preparo a minha aula, dou minha aula ali e saio e pronto. Agora, no remoto, no EAD, na EAD é muito diferente. Porque a gente tem que preparar, a gente tem que editar. Muitas das vezes a gente tem que estar ali, olha, né, dependendo do aplicativo, dependendo daquilo que você está trabalhando, ver que 50 alunos da turma não fizeram, então você vai ter que ficar pensando como que alcançar, como chegar a esse aluno. Né? Apesar da distância, nós vimos que os professores ficaram mais próximos aos alunos, principalmente pelas redes sociais. Só que a gente está numa situação que realmente, uma colega até falou aqui agora, a Déia, né, que é o tempo de estar estudando, sim, onde a gente está estudando, né? E principalmente o ensino não vai ser o mesmo. Isso é uma coisa certa. Eu acredito que Não nós vai. professores, né, nós estamos passando por esse processo. Eu vejo, né, pela fala dos amigos, fala dos familiares que não são na área da educação, né, quando nos vê, fala parabéns, vocês são demais, realmente é isso tudo mesmo que falava. Então, assim, nós professores, eu acredito que nós vamos sair mais fortes na questão da união, né? A própria sociedade vai nos ver de uma forma diferente. Com E de uma certeza. forma geral, né, eu fico pensando como que vai ser, porque não existe mais essa questão de não ter mais ensino EAD, vai ter, de uma certa forma, isso vai acontecer. Um percentual maior do que era, mas muito maior, tá? É muito maior do que era, e com certeza isso é fato. Por quê? Porque a gente está vendo agora no noticiário que na China está voltando de novo a questão do pico lá na pandemia de novo. Então, corre o risco de voltarmos e futuramente, a gente não sabe quando, ter o mesmo problema. Né? A diferença é que a gente, né, já passou por essa experiência. Então, vai ser diferente. Aí a gente fica se perguntando como que vai ser. Né? Mais do que nunca, a gente tem que trabalhar agora as metodologias ativas. Nosso aluno, mais do que nunca, ele precisa ser o protagonista nesse contexto, tá, do ensino-aprendizado. Para quê? Para facilitar. E uma coisa nesse acesso remoto, a gente, no ensino superior, principalmente, a gente teve vários cenários, né? Que é diferente da educação básica. Por quê? No ensino superior, a gente tinha as instituições que já tinham o ensino híbrido, nós tínhamos as instituições que tinham 20% do EAD, né? Que a portaria permitia, mas elas tinham que aderir e no processo de reconhecimento ou de autorização mostrar que tinha já toda uma estrutura do EAD. E nós tínhamos também a instituição autorizada que não tinha EAD, nada de EAD. Então, a instituição que tinha 40%, que são as grandes, que a maioria já tinha o seu curso do EAD 100% online, e migrou do presencial para o híbrido 40%. Essa instituição, ela passou por um momento de treinamento do professor do presencial, de treinamento do aluno para essa plataforma, do presencial, porque do EAD já estava tudo bem. Nós tivemos que lutar com alguma resistência de alguns alunos, de alguns professores, mas tudo bem. O segundo cenário da educação dos 20%, que começa daí a agravar.
Porque eu tinha professor que tinha que construir o conteúdo, como o senhor colocou agora, gravar, construir conteúdo, fazer atividades, alimentar uma plataforma que ele não acessava, que ele não conhecia, mas tudo bem. Teve que treinar o professor a toque de caixa, teve que treinar esse aluno e rompemos. E o mais difícil, que se iguala com a educação básica, é a instituição de ensino superior, que era só presencial, não tinha EAD, e teve que migrar para o acesso remoto, como educação básica, com professores que não tinham contato com EAD, não tinha formação, experiência, nem conteúdo, que é o que está acontecendo, que os professores que são 100% do presencial estão ficando 4 horas em frente ao computador, sendo que eles ficaram sei lá quantas horas do dia preparando material, gravando aula, editando, fazendo atividade, tentando ver como que ele vai provocar esse aluno a ser responsável pela sua aprendizagem, né? Utilizar uma metodologia ativa que envolva esse aluno para que ele possa entender que esse processo ele é importante para ele, que é uma aula, independente se ela está online ou se ela era no presencial, que ele tem que É aprender verdade. agora. Então, E eu assim, acredito, pode falar. eu acredito assim que eu particularmente eu presenciei isso, vivenciei isso. Eu já tenho uma experiência com EAD desde 2009, 2006, né, quando eu trabalhei na UNB, no curso à distância, né? E aí, assim, como tutor à distância, no curso de matemática, no curso de pedagogia, tudo, só que como tutor. Agora, nessa maneira tão ativa quanto agora, né, essa experiência veio praticamente agora. Mas uma das coisas que mais me deixava aflito nos primeiros dias, tá, era o que você falou aí, a questão do chegar ao aluno. Aí eu pergunto, será que realmente eu estou chegando? Será que o que eu estou ensinando, né, está sendo realmente, o aluno está realmente aprendendo aquilo? Porque, por mais que uma sala tenha 40 alunos, eu ministro uma aula, né, ali no final daquela aula a gente consegue ter uma visão e entender, não, aquele aluno teve um pouco mais de dificuldade, aquele aluno realmente entendeu. Só que a maior aflição que eu tive no início foi, será que eu estou chegando a esse aluno? Como que está chegando o conhecimento? Por quê? Porque eu não tenho experiência, né? A metodologia ela é diferente. Uma coisa ali é o presencial, outra coisa é você estar ali, né, com aquele computador, porque você não está nem muitas das vezes nem vê o aluno, você não visualiza o aluno. Então, assim, eu acho que o que me deixou muito aflito foi isso, né? E às vezes chegar, mesmo tendo 1, 2 horas naquela turma, né, de você pensar, será que como que eu atingi esse aluno? Aí você passa um exercício, você passa uma atividade, né, tem essa resposta e você vê que realmente o seu sofrimento, a sua aflição ela é maior, porque você percebe que não chegou, né, que realmente o aluno não entendeu aquilo. Por quê? Porque ele tem essa dificuldade, né, a dificuldade até mesmo na transmissão do conteúdo. Então, eu acredito que isso está deixando a gente mais aflito, né? Pelo menos, particularmente, eu fiquei muito aflito no início por conta disso. Como muita gente está aprendendo nesse momento, é o que a Priscila colocou aí, estamos aprendendo fazendo. E esse processo que a gente está hoje, eu falo que o professor, ele já tem uma formação, uma profissão que ele aprende a vida toda, né? Que é o lifelong learning. Nesse momento, nós vamos ter que reaprender muita coisa, reinventar muita coisa. E o EAD chegou. Se vai ser 40%, 50%, se vai ser híbrido, se vai ser... Não importa. Ele chegou. Se nós vamos ficar mais 100 dias de aula remoto, se nós vamos ficar mais 6 meses, eu não sei, acontece que nós vamos ficar. Então, agora, nesse momento, a gente tem que aprender. Ver o que é mais objetivo e prático, buscar pessoas que têm prática e experiência, porque hoje eu vejo que tem muita gente falando de educação que nunca entrou em sala de aula. Eu vejo na internet muita gente dando treinamento que nunca entrou em sala de aula. Eu fico pensando, gente, isso é um absurdo. Eu sei que a gente precisa de mercado, a gente está se virando, mas cada um na sua. Um professor, ele não vai querer construir um prédio porque ele não é engenheiro. Com todo respeito, o professor, ele não é advogado, ele não vai se meter a querer
se meter aonde ele não tem conhecimento, mas todo mundo quer ser professor de educação básica, todo mundo quer ser professor, sendo que não tem a formação. O senhor acabou de falar, o senhor tem o conhecimento científico, o senhor tem experiência em sala de aula e está tendo dificuldade, teve dificuldade no início. Então, assim, como que eu acho que é uma profissão tão... que qualquer pessoa pode entrar e dar seu palpite e ensinar? Desculpe, gente, eu não concordo, eu não entro em nenhuma profissão do outro, não pode ser levado, banalizada a nossa profissão desse jeito. Acho que a gente tem que... Porque, na verdade, a questão do oportunismo, né? E aí a gente tem essa experiência, a gente fala, né, compartilha com outros colegas também, e aí a pessoa tem uma retórica melhor, às vezes tem, né, todo um aparato, até mesmo tecnológico e tudo, mas não tem o mais importante, que é a questão da experiência, né? A professora Priscila, ela falou algo interessante, a questão das aulas remotas são diferentes, né, na organização de conteúdo, e uma coisa que a gente está falando muito é a questão do engajamento, né? Engajamento. E assim, você tem que ter um engajamento, você tem que conhecer, né? Você tem que saber do que você está falando. Por quê? Porque você vai ter um engajamento, você vai se preocupar, né, com o seu aluno. Por que a gente sofre na questão do aluno? Por quê? Porque a gente fica pensando, será que esse aluno tá sendo chegado a ele? Então, por isso que há esse sofrimento. Isso vem a questão do quê? Do engajamento, né? É uma coisa positiva, a gente tem que extrair das coisas ruins, coisas boas, vamos dizer assim, o que a gente falou no começo, né, que a nossa classe, infelizmente, é uma classe que não é muito unida. Mas nesse momento, né, a gente está percebendo isso. Que né, se o uniu. pouco que a gente está... E se uniu. O pouco que a gente está fazendo, né, e, por exemplo, se não fosse essa pandemia, nós não estávamos aqui nessa conversa agora. Né? Nós tínhamos outras coisas para fazer, com certeza. Então, assim, extrair dessas coisas ruins algo bom. Né? E uma das coisas que a gente percebeu foi esse engajamento de alguns professores. Né? Não só o engajamento de colocar, né, a cara a tapa mesmo, de falar, não sei fazer uma live, mas eu vou convidar alguém que tem mais conhecimento, né? Mas principalmente o engajamento de ajudar o outro. Ei, colega, eu estou aqui, qualquer coisa que for para te ajudar. Né? Eu recebi alguns colegas que perguntavam, professor, eu não consigo mandar um e-mail, eu não consigo fazer uma apresentação de PowerPoint. Colega, eu estou aqui, vamos lá. E esse engajamento é importante nesse momento, né? E a professora Zenaide está falando uma coisa, isso é colocar a educação como um bico. Isso é uma coisa que me irrita um pouco, sabe? Porque, como eu falo, eu sou educadora há 26 anos. Eu passei da educação infantil e sou orientadora hoje de doutorado. Então, eu vejo a educação como uma profissão sem demagogia, a melhor profissão que tem. E é uma profissão que, nesse momento da pandemia, o que eu tiro de mais positivo de tudo que a gente está vivendo é essa união da nossa classe. Se a gente unir ainda mais, ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente. Por quê? Uma classe que tem, nós somos, se eu não me engano, 3,5 milhões de professores. Isso na ativa, não estou falando de professor que não esteja na ativa, um professor formado, estou falando de professor na ativa. Você imagina se nós, professores, nos uníssemos mesmo. Nós somos capazes, a gente não sabe nem aonde nós somos capazes de chegar. Então, é muita coisa mesmo. Então, verdade, né? É um momento para reflexão, para a gente se unir mais. Isso que eu penso, né? Até porque, como nós falamos no início, né, vai ser diferente. A educação ela vai mudar, isso é fato. Né? Tanto na questão até mesmo da nossa formação. Acredito que a gente vai estar mais atento, né, agora, essa questão da formação, né, principalmente nessa questão do ensino híbrido, porque agora é uma realidade, não adianta, né, ninguém se planejou para isso, mas aconteceu. Né? Então, assim, essa questão do ensino híbrido, das trocas, a professora Priscila falando aqui, né, vai ser mais do que nunca, é necessário, igual você falou, mas é necessário, né, continuarmos essa união, até porque a sociedade, tá, a gente ouve muito memes, muitas brincadeiras, mas a gente sabe que, na verdade, é o que está acontecendo, a sociedade está nos vendo de uma forma diferente. A sociedade, ela olha para o professor com um olhar diferenciado. Né? Então, isso faz a diferença, vai fazer a diferença no retorno no presencial. E uma coisa é certa, né? O ensino ele vai ser híbrido agora, querendo ou não, né? Então, assim, isso vai acontecer. Então, as pessoas vão nos ver de uma forma diferente, né, a partir de agora.
E quem não tem muita leitura, conhecimento das metodologias ativas, seria interessante que fosse buscar essa formação objetiva, clara. E a gente até, a professora Priscila, ela preparou um material bem legal que chama guia, é um guia prático, é como aplicar, como fazer e como aplicar metodologias ativas. E ela trabalha com umas metodologias bem inovadoras, que é o aquário, o speed date, que é a quebra-cabeça. E deixa eu ver qual que é a outra que eu me esqueci agora, Priscila, que está faltando uma. E ela faz uns vídeos e um guia mesmo como fazer, que você escuta no carro, você é um vídeo curto, simples e que você não precisa ler tanto para entender. Porque foi o que ela fez. Ela leu muita coisa, fez muitos treinamentos aqui no Brasil mesmo, e ela foi sistematizando e criou como aplicar, como fazer das metodologias ativas. A 1, 2, 4 todos, que é essa que eu falei para o senhor agora há pouco. Que essa 1, 2, 4 todos, ela faz o quê? Posso trabalhar online, quebra-cabeça eu posso quebrar, eu posso adequar tanto para o presencial quanto para esse acesso remoto, também quanto para o EAD que vai ser preciso. Então, essas metodologias estão lá no site, no chimaiski.com, depois vocês entram aí no meu Instagram, a professora Priscila, a gente tem uma parceria super legal, e então vocês procuram lá, manda mensagem depois que as meninas respondem para vocês e mandam os links para vocês darem uma olhada. Bem interessante. E só para complementar, nessa pandemia, antes da pandemia, a gente estava construindo um curso super legal de estratégias de aprendizagem para o século XXI, e a gente conseguiu testar e lançamos isso. Tem 2 ferramentas inéditas, que é o 7Cs, que trabalha a complexidade do aluno, o contexto de sala de aula e outras ferramentas, e o LPF, que é um plano de aula independente se é online ou se ele é remoto, se ele é presencial. É para engajar o aluno, o professor e trabalhar a experiência significativa, que é o que a gente vai precisar fazer. Já era para fazer a tempo, mas a gente não fez. Então, a gente sistematizou isso, bem prático também, professor, bem legal. Depois o senhor dá uma Que olhada legal. no site. Tá, tranquilo. Professor Cláudio, assim, dentro do, o colega falou no início, a questão da resolução de problemas, né, dentro dessa metodologia ativa. Qual Uhum. a dica que você daria para todos nós que estamos aqui, independente de disciplina, né? Cada um tem as suas particularidades, as suas dificuldades. Na prática, como trabalhar essa questão da a metodologia ativa na resolução de problemas? Que acontece? Primeiro eu tenho que pensar que o meu conteúdo, o meu conceito que eu tenho que transmitir, que eu preciso transmitir, ele vai trazer de significativo para esse aluno dentro da vida pessoal dele e profissional. Não adianta mais ensinar por ensinar. Então, tudo que eu for transmitir, que eu vou passar ou discutir um conceito, eu tenho que saber aonde que esse meu aluno vai aplicar isso. E criar problema que ele possa aplicar na vida dele. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o senhor é de matemática. Na 7ª série, eu estudei PA e PG. Tive muitas dificuldades. E eu fiquei pensando a vida inteira onde que eu poderia aplicar isso. E um dia um contador falando comigo sobre o meu imposto de renda e mais uns cálculos que ele estava me ensinando, ele falou, Cláudia, isso é PA e PG. Eu falei, como assim? Eu estudei a vida inteira e ninguém me disse que eu ia aplicar isso na vida. Eu nem sabia o que era imposto de renda na época. Então, são coisas que você tem que trazer para a vida desse aluno. Por exemplo, os algoritmos. Onde que eu vou aplicar isso? Como que hoje a tecnologia fala o tempo todo nisso? O que são essas invasões que acontecem aí de hacker? O que é compreender esses algoritmos aí que estão por trás de uma tela de um computador? Quer dizer, o senhor tem muito mais competência do que eu para falar sobre isso. Então, onde que eu vou aplicar esse conceito? Tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Esse conteúdo tem que resolver problemas diários da vida da gente. Por isso que dá trabalho. Então, o professor ele tem que sentar com o conteúdo dele, compreender aonde que ele vai aplicar, que o professor não aprendeu na faculdade. Ele não aprendeu como é que ele aplica isso. Então, como é que ele vai fazer? Pesquisar. Ele precisa, sim, saber como é que eu vou aplicar esses conhecimentos matemáticos, de português, de literatura. Por que eu tenho que estudar Machado de Assis?
Mas onde que eu vou ver isso? Eu escutei de uma criança de 9 anos. Por que que eu tenho que saber de Machado de Assis? Entende? Então, você tem que aplicar para a vida desse cidadão, mostrar a importância disso para a vida dele pessoal e profissional. Nós estamos falando tanto de BNCC, que eu tenho que trabalhar as competências socioemocionais e profissionais desse meu aluno. Então, é isso. É pegar problemas reais, dialogar com esse conceito que eu vou trabalhar em sala de aula para extrapolar para a vida pessoal dele e para a vida profissional. Então, é um exercício que nós não fomos ensinados, professor. Acho que acredito. O grande problema é esse, né? Que a gente não foi ensinado, né? Então, você falando isso... Você falou... Conectar. A gente tem que conectar. E ninguém falou isso pra gente. Ninguém falou pra gente isso. Entendeu? A professora falou, Machado de Assis não dá. Pois é, meu neto estuda numa escola aqui em Brasília. E ele trabalhando pesquisa de Machado de Assis. Ele falou assim, que eu quero saber desse homem, gente? Eu fui explicar para ele quem é. Ele falou, mas se eu quiser saber desse homem, eu pesquiso um dia. E ele tem razão. Não cabe mais ensinar Machado de Assis assim. Capitanias hereditárias. Imagina ensinar capitania hereditária para uma criança de 10 anos, sem explicar por que ele está aprendendo isso, onde que ele vai aplicar isso na vida. Difícil, gente. Não é fácil. Você falando esse relato, ano passado, eu trabalho na primeira série do ensino médio, né? E aí eu estava explicando sobre função exponencial. E ali eu explicando, e os conceitos técnicos é muito complicado, muito puxado e tudo, né? E aí eu explicando aquela coisa toda de 30 alunos ali, eu sei que 10 estavam meio prestando atenção e os outros estavam, né, voando e se perguntando, né? Até que um aluno perguntou, professor, onde é que eu vou usar isso? Cara, você vai usar, você pode ter certeza. E aquela velha desculpa do professor, não, você vai usar isso na vida, não sei o que e tal. E eu fiz o gráfico exponencial, aquela coisa toda e tal, expliquei ali, ele, né, meio que, não, tá bom, professor, acho que ele queria que eu parasse de falar onde que ele ia usar. E aí, esse ano agora, a gente estava aí já no auge aí da pandemia, né, aí tô mexendo no Instagram, recebi uma mensagem de um aluno, estranho. Ele mandou, professor, função exponencial, ele printa um gráfico da pandemia, né, na questão da curva, né? Eu falei, opa, atingi pelo menos um, né? Aí ele falou, professor, agora entendi aonde eu vou usar a função exponencial. Eu falei, tá vendo? Eu te avisei. Só não sabia ser nessa situação, né? Mas teve aí esse entendimento, né? E aí, o que acontece? Você, naquela época, poderia, com o conhecimento que você tem hoje de metodologia, que aí que é o legal, que a gente vai aprendendo a fazer, né? Aprendendo fazendo, né? O que acontece? Hoje, você, quando for ensinar, você já vai trabalhar com gráfico. Já vai pegar a pandemia. Você poderia ter pego uma outra coisa na época, mas é isso que é o legal. De repente, a gente aprende. De repente, a gente nunca mais... E tudo que você for ensinar, você vai conectar com a vida real, do problema real que a gente está vivendo na sociedade, que está todo mundo falando o tempo todo, né? Então, é verdade. E o que é interessante é que não dá para preparar a aula por preparar. Por isso que dá trabalho trabalhar com metodologias ativas, principalmente com resolução de problema, porque eu tenho que pensar fora da casinha, eu tenho que conectar coisas que eu nunca conectei, entende? Eu estou pensando agora, a gente vai estrear o nosso canal no YouTube e a gente vai trabalhar com como aplicar, como fazer, para ajudar os professores. Então, assim, totalmente gratuito, acredito que a gente vai começar a partir da semana que vem, vou divulgar aí para o senhor me ajudar também, porque o nosso intuito é só ajudar, não é nada, é gratuito, vai ser um canal que a gente vai gravar sempre, situações reais. Como eu sou educadora, eu falei, eu tenho que me colocar a serviço da educação, para que a gente possa unir cada vez mais professores. Hoje a gente tem mais de 1.500 professores cadastrados. O nosso Instagram, dos 3.500 que a gente tem, são 3.000 são professores, isso assim, eu amo, e tudo de orgânico. Eu falo que esse não tem preço, isso tem valor, entendeu? Porque o que a gente faz porque a gente ama mesmo. Isso é verdade. E é na prática, né, essa metodologia ativa, né? E quando a gente vê, né, o seu histórico, né, na educação, vindo lá desde né, do jardim de infância, ali ensinando, pesquisando, aí a gente entra naquele assunto do engajamento, né? Porque você percebe isso. E quando nós, professores, percebemos isso, não fazemos só por fazer, porque o professor é isso, né? Uma certa feita, eu estava dando aula, uma aluna, uma meio complicado e tudo, né? E o aluna chegou para mim e falou, professor, vale a pena? Naquele momento, professor Cláudio, eu me perguntei mesmo, eu falei, vale a pena mesmo? Né?
E aí eu fiquei pensando, e é uma menina extremamente dedicada e tudo, inclusive terminou o ensino médio ano passado, né, e conseguiu aprovação na Universidade Federal e tudo. E naquele momento, maturidade nenhuma, turma, no nono ano, aquela coisa toda e tal, a gente explica, às vezes a gente quer impor as nossas, né, ideologias, os nossos conhecimentos, né, e as nossas experiências. E eu olhei para ela, olhei para um ou outro ali, e tudo, olhei para falei, querido, eu acho que vale a pena. Aí eu lembrei, né, meus filhos agora têm 14, 15 anos, mas teve uma época que a gente assistia muito desenho, né? E eu lembrei de uma fala do Frozen, do Olaf, né? Que ele fala que para algumas pessoas vale a pena se derreter, né? E a partir daquele momento eu comecei a pensar, eu falei, não, vale a pena. Eu acredito que a gente, alcançando ali uma minoria que seja, mas mudando a história daquela minoria, daquelas pessoas que queiram, né? Principalmente os alunos, que não é só uma deficiência do conhecimento, mas, né, de várias outras lutas, outras dificuldades que esses alunos têm. E aí a gente olha e fala, não, não, vale a pena sim, porque realmente a gente sabe que é trabalhoso, e a gente entra agora na questão da EAD, né? Você para, você prepara a aula, aquela coisa totalmente diferente, e às vezes fala, vale a pena? Eu falo, vale, né? Porque, né, a professora está até falando a questão do resultado, né? O resultado não é um resultado financeiro, não é um resultado, é um resultado acima disso tudo, né? Então, por isso que Valor. vale a pena, né? E desde já eu queria parabenizar o seu trabalho, tá? Nesse momento tão Obrigada. difícil, né? E como eu falei, das coisas boas que a gente extrai é essa oportunidade de conhecer seu trabalho. E eu tenho certeza que muitos professores estão sendo alcançados, né? Está compartilhando as aflições, né? As lutas, essas dificuldades que a gente tem. E tendo pessoas iguais a você e outras pessoas que estão fazendo a diferença nesse momento, né? Nos motiva a engajarmos mais, né? Nesse negócio de educação, que é um negócio assim muito interessante, né? Muito bonito. A gente entra na educação e vê assim que é algo bonito, né? Se pergunta muitas das vezes o que eu estou fazendo aqui, mas quando a gente vê os resultados na vida das pessoas, acredito que vai nos motivar a nos engajar mais e mais, não é isso? É isso mesmo, professor. Eu que agradeço pelo convite. Eu falo, como passou muito rápido, a gente está quase com 1 hora de live. Sim, pois é, isso que eu ia falar, infelizmente. É, Tá acabando. Mas, assim, muito obrigada pelo convite. A gente precisando, estou à disposição. Depois vocês sigam a gente no canal e nos canais, né? E também no YouTube. A partir da semana que vem a gente vai estar com ajuda mesmo dos professores, né? Não é nem ajuda, é troca de experiência, de conhecimento, porque eu sempre aprendo muito com todos os professores e sempre me pego refletindo como é que eu posso ajudar mais, porque eu sou educadora, eu amo o que eu faço e tento ensinar, transmitir aquilo que eu sei, como muita gente fala, Cláudia, você dá o seu ouro. Não, eu aprendi, eu tenho que dar, é para isso, multiplicar. Eu quero que as pessoas melhorem muito mais do que eu, e que ensine os nossos alunos mesmo a pensar fora da caixinha, que engaje os seus alunos, engaje. E a gente pensa numa educação como um todo, institucional mesmo, em nível nacional. E nós temos esse poder. É que nós não temos consciência disso ainda. é, Mas eu falo que essa comunidade que a gente está formando aí, que eu quero ver se a gente pule para 10 mil professores, a gente vai criar uma corrente que não tem como quebrar essa corrente. E a gente tem, se a gente se unir, o poder que a gente vai ter é muito importante. A gente tem condição de transformar esse país de norte a sul, leste a oeste, pegar todo mundo. Eu sei porque a gente passou por mais de 1.500 professores formados em metodologias ativas nesse ano de 2019 e início de 2020. Então, é uma experiência de troca o tempo todo. Então, e eu amo o que eu faço, isso não tem preço, tem valor. E eu só agradeço a Deus por ele ter me dado essa missão. E eu espero, quando eu terminar, ele falar, realmente você multiplicou, você ajudou muita gente, você não incrível. guardou o seu... Porque a gente não pode guardar dom, a gente tem que Isso é verdade. multiplicar. É multiplicar. É para isso que a Isso é gente verdade. veio E aqui. e uma das coisas mais importantes que a gente percebeu nessa pandemia, nesse processo, é que muitos colegas professores, inclusive, faziam trabalhos paralelos. Você fazia, outros professores que a gente conversou, né? Eu tive o prazer de fazer uma live com o professor Flávio do Paraná, ele Ah, eu fazia isso, coisa que a gente fazia,
né, de uma forma paralela. E a pandemia veio para nos mostrar, não, vamos nos unir. Né? Por quê? Porque, paralelamente, você está alcançando uma quantidade de pessoas, eu atinjo outra quantidade, o professor Flávio outro, e outros vai atingir. Imagine se nós nos unirmos. Né? Eu Unidos. acredito que É esse que é o união. diferencial. É o diferencial. Diferencial. Eu conectei com o professor Flávio, me conectei com ele, com você, através dele, e nós estamos aqui hoje. É Pois é. isso. Ninguém é concorrente de ninguém, a gente Não, pelo soma, contrário. a gente troca. É exatamente isso. E ninguém vai Esse é o- segurar a gente vai Vai não. ajudar a educação e nós vamos fazer história nesse país. Com certeza. Professora, muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer também a todos que estiveram aqui, né, conosco, não só Meus ouvindo, amigos. mas participando. Acho que é isso que é metodologia ativa, a participação de todos. E tenho certeza que uma outra oportunidade a gente vai estar conversando mais. De repente, vamos marcar uma, depois que isso tudo passar, marcar uma live para as experiências depois do retorno, passar um mês depois do retorno para a gente estar trocando essas experiências. Eu queria te agradecer mesmo, tá, por esse momento. Acredito que foi válido para todos nós e foi uma troca de experiência, né, e troca de conhecimento, que é o mais importante. É isso que nós fazemos como professores, tá? Muitíssimo obrigado mesmo. De nada, estou à disposição. Pessoal, se tiver dúvida, pode mandar lá no Instagram, que eu respondo todas, tá bom? Obrigada, professor. Estou à sua disposição, só marcar que eu venho. Beleza, então. Até mais, professor. Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau. Pessoal, muitíssimo obrigado aí, tá bom, pela participação de todos e vamos estar ligados aí nas redes sociais da professora Cláudia, nas minhas redes sociais também, e vamos estar colaborando, um ajudando aos outros, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima.